Má notícia para o torcedor do Corinthians, a vaquinha que torcedores organizados planejavam para a quitação da Neoquímica Arena parece ter subido no telhado. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história, fala também sobre o Vasco, que desistiu da ação na Justiça Comum por conta daquele jogo semifinal da Copa do Brasil, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Super importante em seu programa Nos Donos da Bola, dessa quinta-feira, na TV Bandeirantes, o craque Neto afirmou que a vaquinha que torcedores organizados do Corinthians estavam organizando para a quitação da Neoquímica Arena subiu no telhado e não deve mais acontecer. Separei a declaração do Neto, abre aspas, acho que acabou aquela parada de vaquinha. Não vai dar mais certo porque a Caixa não quer dar o valor da dívida. O Neto não soube explicar muito bem, mas o que deu para entender é que a Caixa, o banco onde o Corinthians tem um financiamento, não está muito disposto a acabar cedendo. Desde o princípio essa era a minha suspeita, mas como o Corinthians e a Caixa sinalizavam de que essa história poderia avançar, eu até em algum momento achei que ela poderia ir adiante. Só para lembrar, torcedores corintianos organizados se propunham a lançar um Pix e qualquer torcedor corintiano que quisesse participar desse projeto para quitação da Neoquímica Arena poderia fazer as suas doações e essa grana cairia diretamente em uma conta específica para essa finalidade. Hoje o Corinthians deve algo na casa dos 710 milhões de reais pelo financiamento do estádio para a Caixa. Só para complementar, pouco depois de o Neto dar essa informação, a Gaviões soltou o seguinte comunicado, abre aspas, o projeto de quitação da Arena segue nos planos da Gaviões da Fiel e nossa comissão tem trabalhado diariamente para a organização de todas as diversas frentes da campanha de arrecadação. Já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação. Porém, para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para a quitação, a fim de garantir que a campanha alcance o seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa e que o banco utilize o saldo exclusivamente para a liquidação da dívida. Fecha aspas. Só para completar sobre o Corinthians, nessa quinta-feira o Corinthians comunicou ao Flamengo que vai exercer o direito de compra do Hugo Souza, como estava previsto em contrato. A previsão era de que o pagamento poderia ser feito a partir do dia 10, quinta-feira, mas até esse momento ainda não houve a quitação. O valor é de 800 mil euros, ou mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Há quem garanta, inclusive no Rio de Janeiro, que o Corinthians pretende fazer um parcelamento dessa dívida. Resta saber se o Flamengo vai aceitar. Para falar sobre o Vasco da Gama, que desistiu de recorrer à Justiça Comum, como já era de se esperar, em relação àquela treta com a CBF pela realização ou remarcação dos jogos da Copa do Brasil. Só para lembrar, Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo se enfrentariam logo depois da data FIFA, na quarta e quinta-feira da semana que vem. Mas, atendendo a um pedido do Flamengo, a CBF alterou e vai fazer com que esses times joguem primeira rodada do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA e no final de semana disputem as partidas de volta da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians eram aqueles que se mostravam mais irritados. O Vasco cogitou ir à Justiça Comum, mas você sabe, qualquer clube esportivo que recorra à Justiça Comum pode ser desfiliado, sofrendo as principais punições possíveis. Vale contar também que o Corinthians recuou em relação a essa obsessão pela remarcação dos jogos. O Corinthians e o Vasco haviam recorrido ao STJD, o Vasco mantém esse pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o próprio Pedrinho já sabe que a chance dessa empreitada avançar é muito pequena, levando em consideração que STJD e CBF são muito próximas. A chance de qualquer mudança em relação a datas praticamente inexiste. Vasco e Atlético vão se enfrentar, o que tudo indica, no próximo sábado, não esse o outro, dia 19 de outubro, jogo de volta, partida de ida, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Já no domingo teremos Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, na partida de ida, deu Flamengo no Rio. Que o caso Vai de Bet, né? O caso Vai de Bet continua sendo um caso de polícia no Esporte Clube Corinthians Paulista. A novidade agora é que a Polícia Civil de São Paulo cobrou esclarecimentos do Corinthians. É a primeira vez que a Polícia Civil cobra esclarecimentos do Corinthians na investigação sobre o uso de laranjas na intermediação do antigo contrato
do patrocínio com a Vai de Bet. Em ofício produzido na noite desta quarta-feira, o clube foi citado em duas frentes para auxiliar as autoridades na investigação. O principal questionamento sobre o Corinthians corresponde ao recebimento de 56 milhões de reais em pagamentos do contrato por 3 intermediadoras diferentes. A OtSafe, que é a intermediação de negócios, e 2 CNPJs diferentes, PegFest e Facilitadora de Pagamentos. Enfim, são 3 intermediadoras diferentes que fizeram o pagamento ao Corinthians, e isso levanta dúvidas da Polícia Civil, que pede os esclarecimentos. No contrato, a Vai de Bet era autorizada a utilizar como intermediadora de pagamentos a Zelu Brasil ou a Paybrokers, que são alvos da Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco. A casa de apostas transferiu 10 milhões ao clube via Paybrokers. Caso a antiga patrocinadora utilizasse intermediadoras de pagamentos diferentes, a empresa deveria pedir autorização por escrito e contar com a aprovação prévia do Corinthians. Até o momento, nenhuma comprovação deste fato chegou às autoridades que cobram uma posição do clube. Então, o Corinthians está sendo exatamente questionado em relação a esses detalhes, né? O caso Corinthians e Vai de Bet se encontra sob investigação desde maio, pouco depois do início da suspeita sobre a participação de um laranja na intermediação do contrato entre clube e a patrocinadora. O Corinthians diz que o maior interessado no esclarecimento do tema, uma vez que é a principal vítima de qualquer eventual irregularidade. O Corinthians se diz vítima de qualquer eventual irregularidade e que é o maior interessado no esclarecimento do tema, e que vem colaborando ativamente com as investigações e segue à disposição das autoridades. Bom, lembrando que depois disso o Corinthians perdeu esse contrato, né? A Vai de Bet rescindiu o contrato com o Corinthians e que o Corinthians já fez um outro contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte, que, diga-se, também está sendo investigado pela Polícia Civil, lá em Pernambuco, né? De qualquer maneira, são casos diferentes e o caso Vai de Bet continua sendo um caso de polícia no Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, quero falar agora do Alex Santana, porque o Alex Santana está sendo preparado para voltar ao time do Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17 de outubro. Faltam 7 dias, portanto, uma semana para o Corinthians voltar a campo, né? Finalmente, né? Porque, afinal de contas, essa data FIFA é um saco, né? Ninguém aguenta essa data FIFA. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, mas ninguém quer saber da Seleção Brasileira, né? O Corinthians pode retornar da data FIFA com um importante reforço. O meio-campista Alex Santana está fora do Corinthians desde julho e é preparado para voltar ao time. O jogo vai ser dia 17 às 8 da noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O volante tem evoluído bem do tratamento da lesão muscular de grau 3, uma lesão grave, né, sofrida no dia 4 de agosto, data do empate contra o Juventude, mas e pode ser aproveitado antes da previsão inicial, né? Imaginava-se que ele pudesse voltar só em novembro, mas ele deve antecipar a volta. O tratamento evoluiu e deve antecipar a volta já agora no mês de julho. O Alex Santana tem sido novidade nos treinamentos, ele está em transição física e trabalha para ficar à disposição do Ramon Dias. Os fisioterapeutas monitoram a evolução no dia a dia. Além do Alex Santana, o Thales Magno, que não atua do Corinthians desde setembro, né, também com uma lesão muscular menos grave, essa de grau 2, o Thales Magno também pode aparecer como novidade do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense. São reforços do Corinthians aí para a sequência do campeonato. E eu quero lembrar também que amanhã vai acontecer o julgamento do Corinthians no STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento não é do Corinthians, né? O julgamento é do recurso do Corinthians, que pede ao STJD que reverta a decisão da CBF em relação à mudança de datas do jogo da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil, que era dia 17, foi modificado para a CBF, adiado para o dia 20, que é um domingo. E o Corinthians quer que o jogo da Copa do Brasil volte para o dia 17, entendendo que o único beneficiado com essa situação foi o Flamengo. O Flamengo que teve muitos jogadores convocados para as respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí o Corinthians entende que o Flamengo foi beneficiado com essa mudança do jogo da Copa do Brasil. O Corinthians também teve jogadores convocados. O Romero, o Félix Torres, o José Martínez também foram convocados para as respectivas seleções. Mas o Flamengo teve mais jogadores convocados. O julgamento acontece amanhã às 10 da manhã, mas acho dificílimo que aconteça alguma mudança, que o Corinthians consiga reverter alguma situação neste julgamento na CBF, no Tribunal de Justiça Desportiva, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Muito bem, agora vamos falar de Corinthians e Flamengo no que diz respeito à contratação do Hugo.
O Corinthians notificou o Flamengo no dia de hoje sobre a intenção de compra do goleiro Hugo Souza. Pelo contrato de empréstimo estabelecia que a partir do dia 10 de outubro, exatamente hoje, o Corinthians poderia comprar o Hugo em definitivo. O Corinthians, então, fez o quê? A notificação ao Flamengo dizendo, olha, quero comprar o Hugo. O Corinthians fez o que tinha que fazer. Agora falta pagar ao Flamengo os 800 mil euros. O problema é que os dois clubes, Corinthians e Flamengo, divergem sobre esse pagamento. O Flamengo acredita que ainda precisa receber uma garantia de pagamento, enquanto o Corinthians enxerga de outra maneira essa situação. O Corinthians não vai fazer o pagamento à vista. O Corinthians entende que pode fazer o pagamento parceladamente, para ter o goleiro em definitivo. Já o Flamengo quer as garantias para esse pagamento, ou então o pagamento à vista. O Flamengo quer desta maneira, que desta maneira seja feita a negociação, porque entende que o Corinthians não tem dinheiro para pagar o Flamengo. O Flamengo está se precavendo porque também teve um problema em relação ao pagamento do Mateuzinho. Não sei se o Corinthians pagou o Mateuzinho, mas o Flamengo teve uma experiência negativa com a venda do Mateuzinho recentemente. O Corinthians, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o tema. Mas, segundo a nota que o Corinthians emitiu hoje, o pagamento só será feito a partir de 2025. São 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Tendo aí uma nota oficial que o Corinthians emitiu hoje ao time do Flamengo. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo. De acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano, o pagamento será efetuado em 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Lembrando que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, já tinha dito que tinha o dinheiro reservado para o pagamento. Mas esse pagamento ainda não foi efetuado e o Corinthians está dizendo que só fará o pagamento a partir de janeiro de 2025 e que está respaldado pelo contrato em relação a isso. Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, mas não dá para dizer que o Hugo já é jogador do Corinthians. Ainda não dá para dizer que o Hugo já é jogador do Corinthians, só dará para dizer que o Hugo já é jogador do Corinthians quando o Corinthians pagar efetivamente a equipe do Flamengo. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando aí do Coringão. E para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima.